Quando a gente fala de TDAH, o paciente às vezes chega no consultório já falando assim, doutor, eu quero aquela medicação que as pessoas tomam e que aumenta o foco e aumenta a produtividade. A grande questão é, será que eu estou diante de um quadro de TDAH? Será que eu estou diante de um quadro que de TDAH tem necessidade de usar medicação? Um grande número de pacientes, muitas vezes, até mesmo um quadro de um déficit na atenção, está tendo um déficit de atenção por estar num quadro de ansiedade extrema, por estar num quadro de depressão, onde eu tenho até inclusive atrasos importantes cognitivos, ou às vezes está tendo um quadro de déficit de atenção, talvez por um transtorno bipolar. O diagnóstico certo, ele faz toda a diferença com o uso da medicação. Já tive pacientes que chegaram para mim usando medicações para TDAH e que eram pacientes com transtorno bipolar e que alteraram toda a sua forma de trabalhar, toda a sua expectativa de vida e até agravaram suas doenças por uso de medicação errada, em momento errado e de forma totalmente enganosa. É muito importante a tua relação de confiança com o teu médico para que você possa entender se você é um paciente que realmente precisa de medicação e se você é um paciente que muitas vezes está com o diagnóstico adequado àquela situação. O hiperfoco favorece muito o paciente, mas em alguns momentos esse hiperfoco pode ir pelo ralo. Eu já tive pacientes que no uso da medicação para tentar tratar um TDAH ficaram 2 horas olhando o funcionamento da impressora, porque tiveram um hiperfoco ali. E aí, isso é produtivo? Então, nem sempre ter um hiperfoco favorece. Uma outra coisa importante que geralmente os pacientes me perguntam, doutor, muitas vezes a lisdexanfetamina, que é a primeira linha de tratamento no APA, na American Psychiatric Association, e a primeira linha de tratamento no Congresso Europeu, os pacientes às vezes veem vídeos de às vezes celebridades falando sobre me tornei dependente dessa medicação, e agora não posso passar isso pro meu filho porque é um tarja preta, é uma medicação agressiva e tal. Toda medicação, quando é usada por um médico responsável, o custo e o ganho-benefício, ele é medido. Isso precisa ser uma coisa prioritária no tratamento, no seu tratamento como pessoa. O teu médico tem que pensar, quando ele te passa uma medicação, sobre a possibilidade, o quanto aquela medicação pode te engordar, ou se ela vai cair o cabelo, ou se aquela medicação pode te causar um problema epigástrico, ou se aquele efeito colateral que você está relatando para o teu médico, ele tem a ver com aquela medicação. Porque às vezes você vai relatar um efeito colateral e parar de usar uma medicação em que aquele efeito que você está relatando é atribuído a outra situação e não a medicação que você está usando. Seja qual for a medicação, o teu médico tem que ter ciência para te passar, para entender o efeito colateral, para trabalhar caso algum efeito colateral grave aconteça, para te respaldar contra algumas situações que possam vir a acontecer, mas o benefício do uso da medicação continua sendo muito importante. A exemplo, existem medicações na psiquiatria que às vezes o paciente chega e comenta com a gente, doutor, eu tô com queda de cabelo, porque eu vim de um outro médico, é possível mudar essa medicação? Quando não for possível mudar, uma das coisas que podem ser feitas é o quê? O teu médico ter sabedoria, ter ciência, ou para indicar ali um médico que possa vir a tratar aquilo, ou até mesmo começar um tratamento inicial. Mas para isso a gente precisa ter uma qualidade de atendimento adequado, que é uma das coisas que a gente mais preza, a capacidade de ouvir o paciente, entender a queixa do paciente, e aí a gente poder dar a melhor performance do que aquele paciente precisa, na qualidade de vida dele como um todo. Sobre muitas vezes usar medicações tarja preta assustam por uma certa fobia que os pacientes têm sobre essas medicações. Toda medicação, ela precisa ter um entendimento para que ela está sendo usada. A partir desse momento, ela se torna muito segura. E o médico tem que chegar para o paciente e demonstrar por quanto tempo a gente vai usar e por que a gente vai estar usando. Voltando a falar da lisdexanfetamina, a medicação é extremamente segura, que quando você tem um paciente que causa dependência dessa medicação, já existem outras comorbidades com esse paciente. Isso é importante ser relatado. Uma outra coisa muito importante quando a gente fala sobre TDAH e que você precisa saber é que o teste neuropsicológico, ele apoia o diagnóstico do seu médico. Muitas vezes algum paciente chegou para mim e falou, doutor, eu tenho transtorno de déficit de atenção. E na anamnese, na avaliação médica, a gente percebia que às vezes era um paciente com transtorno bipolar. E já tinha começado a fazer o uso erroneamente de medicações que tratam o TDAH, mas que são totalmente errôneas no tratamento de um transtorno bipolar em fase inicial. E aí quando você vira e fala para o paciente, olha, precisamos interromper, o paciente vira para você e fala, doutor, mas então eu vou fazer um neuropsicológico, porque aí eu vou descobrir que eu tenho um déficit de atenção. Pacientes com alteração da atenção, com diferentes doenças, também podem ter um neuropsicológico
favorável, como se tivesse um transtorno do déficit de atenção. E muitas vezes não é isso, porque aquele teste está favorecendo a avaliação da atenção, mas ele não está favorecendo a avaliação sobre um transtorno bipolar, sobre um transtorno depressivo, sobre um quadro de ansiedade pura, e aí isso pode ser um complicador. Então, cuidado com isso. O diagnóstico, ele é médico, ele precisa ser médico. O teu médico tem a capacidade de visão global do entendimento do que você está passando e de todo o relato que você traz para ele. O teste neuropsicológico, ele é importantíssimo e a psicologia é algo fundamental, sem qual muitos e muitos pacientes não haveriam melhora ou até mesmo deixariam a medicação. Mas isso precisa ter segurança e interdisciplinaridade da equipe, do seu médico com o psicólogo. Então fica essa importante dica, mas guarda, o diagnóstico é do seu médico, certo?